Olha, produção, a gente tem aí hoje um especialista, um advogado especialista na área das eleições, né? Direito eleitoral. Né? Já está conectado com a gente? Sim. É o doutor Eduardo Ribeiro, é isso? Põe pra gente na tela aí então, pra gente falar com o Eduardo. Eu estou olhando para aquela câmera lá, mas é aqui, né, produção? Tá aí, na nossa telinha, o doutor Eduardo Ribeiro. Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Tá aí, ouvindo muito bem o doutor Eduardo, imagem boa também. Bom, primeiramente, obrigado, né, doutor Eduardo, o senhor se disponibilizar nesse horário, numa sexta-feira, né, para estar com a gente aqui, para trazer informações importantes, né? Afinal de contas, nós estamos em ano de eleição, né? Eleições 2024 para prefeitos e vereadores em todos os municípios do país, né? E tem sempre aquela pergunta, né? O que pode e o que não pode? Esse é o tema, né? Tá aí, o advogado explica o que pode e o que não pode nas eleições, né? E eu gostaria que o senhor trouxesse para nós essas informações, né? Então, o senhor fica à vontade para a gente absorver do senhor aí para os nossos internautas o máximo que a gente puder absorver. Tá certo? Claro, claro. Então, inicialmente quero agradecer, né, o convite. Nós temos, hoje inclusive foi um dia que essa é a quarta participação que eu tenho em veículos de comunicação. Iniciei numa rádio em Jaguaruna, na parte da manhã, e 2 entrevistas em rádios de Balneário Camboriú. E estou aqui, né, estreando e agradecer desde já o convite para falar um pouquinho assim sobre as regras eleitorais, as principais mudanças e inovações para esse pleito de 2024. Então, inicialmente, hoje, inclusive, é uma data importante do calendário eleitoral, onde se iniciou o horário eleitoral gratuito na TV e no rádio, e nós temos aí uma situação importante, que é essa talvez diminuição do interesse do eleitor sobre esse tipo de conteúdo eleitoral, né? Nós temos um predomínio hoje da divulgação dos conteúdos eleitorais de propaganda, né, na internet, nas redes sociais, nos canais de TV online, e cada vez mais nós temos a cada eleição essa diminuição do interesse do eleitor junto às TVs no horário eleitoral gratuito, justamente pela limitação de tempo, pelo formato e pelo pouco conteúdo de propostas que os candidatos acabam repassando naquele horário. Então, acaba que não se tem esse interesse, e essas regras eleitorais para a TV, que são as mesmas, né, praticamente elas não mudam, elas têm limitações, né, dentro das propagandas que podem ser divulgadas, e dentro da internet nós temos mais possibilidades, e com o avanço disso também se criaram regras. Então nós temos assim, dentro do que pode e o que não pode na propaganda eleitoral, as propagandas básicas, que são as propagandas impressas, os materiais de propaganda para distribuição, né, os chamados santinhos, folders. Nós temos os perfureiros de veículos, de carros, né, com limitação de tamanho também para adesivos que podem ser colocados nos veículos e nas casas. Nós não temos mais aquela figura do carro de som com jingles nas ruas, eles podem ser usados apenas em carreatas ou caminhadas que os candidatos façam, né, mas eles não podem transitar individualmente, mas com aquela sonorização. Nós temos já desde algum tempo também a proibição dos outdoors, das placas, e temos agora essas situações para essa eleição das propagandas na internet, que são a utilização da inteligência artificial, em que os candidatos podem utilizar a inteligência artificial como ferramenta de edição, como ferramenta de aceleração dos vídeos, com os novos rótulos de imagens, de ícones, mas a legislação ela determinou que tais rótulos tenham a obrigatoriedade
de serem informados ao eleitor. Então, tudo que é produzido pelos candidatos e tem uso da inteligência artificial, obrigatoriamente deve ser informado sob pena de ser uma propaganda irregular, que daí estaria passível com a remoção do conteúdo ou multa. Temos também uma proibição de utilização de inteligência artificial, né, que são as chamadas deepfakes, que são as manipulações geralmente de áudio e vídeo, onde as falas de pessoas ou de candidatos, por mais que a voz seja idêntica, ela é produzida integralmente por ferramentas de inteligência artificial, e isso traz, obviamente, né, por isso deepfake, traz um conteúdo falso, haja vista que não é o próprio candidato que está falando, né? Isso nasceu lá nos Estados Unidos em 2018, na eleição do Donald Trump e da Hillary Clinton, quando... Doutor, o senhor consegue baixar essa tela um pouquinho do senhor para essa imagem ficar melhor ainda para um corte amanhã? Com certeza. Isso, aí o senhor pode ficar à vontade que vai... Isso, perfeito, okay. Perfeito. Okay. Eu lhe agradeço, né? Mas o senhor estava no raciocínio aí, pode continuar. O senhor falava da questão lá do Donald Trump nos Estados Unidos, que ele tem usado lá. Isso, estava falando desse uso da deepfake, da inteligência artificial, quando eles transportaram uma imagem, um discurso do Barack Obama e trouxeram nesse discurso um conteúdo, apesar da voz ser idêntica, um conteúdo que não foi falado pelo Barack Obama, né, mas foi reproduzido através de um sistema, um software de computador que pegou as tonalidades da voz, né, e transportou para essa fala, essa imagem, inclusive com o movimento da mandíbula do Barack Obama. Então, o poder da inteligência artificial, ele tem essa capacidade de manipular a veracidade das informações, e a legislação eleitoral trouxe essa proibição como uma conduta bem grave para essa eleição, né, que pode inclusive resultar aí em penalidades como a cassação do registro, o abuso de poder econômico, porque também são gastos eleitorais ilícitos, né? Então temos na questão da propaganda essas inovações, temos a proibição de pagamentos de propaganda através de perfis individuais de apoiadores. Então nós temos inclusive uma ação hoje que suspendeu as redes sociais do candidato Pablo Marçal em São Paulo, muito por conta de uma monetização que estava ocorrendo em perfis de apoiadores dele. Como ele tem um grande alcance, um número, né, de milhões de seguidores, a reprodução dos conteúdos dele nas redes sociais de outras pessoas, outros influenciadores ou apoiadores, estava gerando ganhos econômicos com isso, que é vedado pela lei, né, e automaticamente também uma propagação dessa propaganda com fim econômico, e o que é proibido. E também é proibido, né, que pessoas elas impulsionem através dos patrocínios em contas profissionais ou em canais do YouTube conteúdos políticos de candidatos. Então isso seriam doações, né, de recursos de forma irregular. Apenas é permitido o impulsionamento através da conta do candidato com o rótulo descrito através do seu CNPJ dentro, né, lá do gerenciador de anúncios da plataforma. Então, no Instagram e no Facebook, você só pode fazer o impulsionamento tendo esse anúncio configurado através do CNPJ do candidato, com a geração da despesa pelo CNPJ da campanha do candidato. Então, as questões de propaganda, elas estão limitadas, né, a algumas restrições, mas, em regra, tudo aquilo que ainda pode ser feito tradicionalmente em outras eleições, né, vem se mantendo com as campanhas tradicionais. Então, os comícios ainda são permitidos, carreatas, mas o grande olho da Justiça Eleitoral hoje está, de fato, para a internet. Doutor, tem uma questão também na questão dos jingles, né? Isso vai explicar para nós se chega a ser uma proibição ou
as pessoas que têm direito autorais. Por exemplo, os jingles com letras de música, né? As chamadas paródias. Né? Eu gostaria que o senhor explicasse esse detalhe dos jingles com as paródias. Perfeito. O que aconteceu, né, foi até uma ação, a ação Marisa Monte, né? Foi a cantora Marisa Monte, ela requereu, né, numa ação, essa questão dos direitos autorais, das paródias, né, dos jingles eleitorais, esses jingles de campanha, e o que se definiu como regra hoje, né? A paródia, ela não está proibida, ela é permitida. No entanto, quando você utiliza, né, um ritmo, uma melodia, que existe um direito autoral em que está sendo alterado apenas a letra, mas que isso traz essa lembrança, principalmente nas melodias mais conhecidas, né, você tem uma necessidade de autorização do uso pelo direito autoral, né, do artista ou da empresa, do empresário, de quem detém a carta de exclusividade desses direitos autorais. Então é necessária a autorização. Antigamente, apenas se fazia o quê? Se você utilizava uma paródia, você recolhia o ECAD, né, que é a empresa que administra os direitos autorais em todos os estados. Então, você recolhia o ECAD referente àquele direito autoral da paródia e prestava contas na sua campanha, na prestação de contas, o recolhimento do ECAD daquele jingle. No entanto, agora, como eu falei, não basta apenas o recolhimento. Além do recolhimento, você necessita da autorização do detentor do direito autoral daquela melodia. Doutor, e eventos com comidas e bebidas, nem pensar, né? Nem pensar, nem pensar. Todo evento que possa caracterizar um benefício gratuito ao eleitor, que traga algo que possa ser caracterizado como uma possível vantagem, né? Isso é totalmente proibido, tá? O candidato não pode sequer patrocinar esse tipo de evento ou ter alguma despesa na sua prestação de contas com alimentação para esse fim, apenas para aqueles contratados, aquelas pessoas contratadas para fazer a divulgação da campanha, que você pode, né, ter ali um gasto com água, alimentação, a subsistência diária deles, um lanche, mas você não pode marcar uma reunião, né, e patrocinar a alimentação para essa reunião para fim do candidato. Os candidatos têm que tomar cuidado, porque muitos candidatos, muitas vezes, não patrocinam, mas são convidados a irem em algumas reuniões de apoiadores, ou um aniversário, uma festa, e lá nesses locais existe comida, bebida, que não é patrocinada pelo candidato, mas existe registro público e isso vai para a rede social e daí aparece e até o candidato em eventual representação eleitoral justificar, se defender, né, pode tomar uma penalidade, né, porque isso caracteriza uma captação ilícita. Então tem que tomar bastante cuidado nesses eventos que os candidatos participam. Perfeito, doutor. Eu agora gostaria de dar aí para o senhor mais um minuto e meio, para o senhor fazer aí as considerações finais e acrescentar alguma coisa que o senhor queira acrescentar. A gente tem que continuar aqui com o jornal. Claro, né? Com certeza. E então, eu fico agradecido mesmo do senhor estar com a gente aqui ao vivo essa hora, né, dando essa entrevista, trazendo informações importantíssimas, já que estamos num ano de pleito, né, eleitoral. Né? E espero entrevistar o senhor outras vezes. Com certeza, com certeza. Nós temos ainda praticamente mais de um mês ainda para a eleição, 37 dias, e tem bastante conteúdo. Mas para encerrar, eu agradeço novamente a participação e trago uma situação importante que trata das condutas vedadas aos agentes públicos. Nós sabemos que existem muitos candidatos à reeleição e muitos candidatos que são sucessores de atuais mandatários, né? E existe uma série de regras que são proibidas no ano eleitoral, que estão descritas no artigo 73, são 8 incisos, são várias condutas,
Então, propaganda em local público, propaganda institucional, está lá pavimentando a rua e não tirou a placa lá do convênio com o governo do estado, é uma propaganda, uma conduta vedada. Nomear ou remover servidor nesse período também é proibido. Nós temos também a utilização de servidor público em horário de expediente. O servidor não pode, no seu horário de expediente, participar de nenhum ato de campanha, e o horário de expediente é aquele da repartição pública. Não pode gastar a verba com publicidade acima da média semestral dos 3 anos anteriores. Então, é um alerta para que os agentes públicos observem essas vedações contidas na lei eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral e, principalmente, os partidos políticos são os maiores fiscalizadores desses atos. E deixo aqui o meu recado final em toda entrevista que eu falo, que o grande trabalho que a imprensa deve fazer é justamente informar o eleitor, né, através do jornalismo profissional, com fontes confiáveis, para que a gente tenha uma eleição limpa e que as fake news, as notícias falsas, não sirvam para denegrir imagem, honra de candidato, mas sim que todos os espaços sejam para que se apresentem as propostas, para que o eleitor, de forma legítima, possa escolher os seus representantes. E mais uma vez eu agradeço e desejo um bom final de semana a todos vocês. Perfeito. O senhor está na cidade de Balneário Camboriú, é isso? Isso, eu tenho um escritório aqui, tenho uma matriz também do meu escritório em Criciúma, e tenho um escritório pequeno também aqui, já no município de Ilhota. A gente advoga na área eleitoral desde o ano de 2009, 2010, então a gente até tem bastante advocacia em todo o estado, assim, principalmente na área do litoral. Mas o escritório sede é em Balneário Camboriú. Tá certo. Doutor Eduardo Ribeiro, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para o senhor aí e sucesso aí na área que o senhor escolheu para advogar. Tá certo? Obrigado. Aí, nós conversamos com o doutor Eduardo Ribeiro, né, que advoga aí na área da Justiça Eleitoral, né, na área eleitoral, né, trazendo aí informações importantíssimas do que pode e o que não pode na campanha eleitoral das eleições 2024.